Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu já adianto a você o seguinte: não deixe de assistir todos os meus vídeos, porque vão ajudar você. Basta olhar nos comentários aí quantas pessoas já foram aprovadas com as dicas que eu dei e tal. Claro, eu não sou o dono da verdade, mas eu já passei em 15 concursos públicos, 15. Na área policial eu passei em 5 ou 6, sei lá, nem lembro mais. Mas quem quiser pesquisar meu nome aí no site da CESP, IBFC, VUNESP e olhar minhas aprovações, fica à vontade. Eu estou dando o caminho que você deve seguir. Então vá por ele. Porque eu fui por ele e consegui 15. Por que você não vai conseguir? Pelo menos um. Que você só precisa de um. Eu faço vários que é para aumentar o meu currículo, mas eu só preciso de um. Então pronto, não é impossível. Basta você ter estratégia e seguir o caminho correto. Então faz o que eu estou dizendo. Assiste as minhas aulas. Claro, minhas aulas são de direito. Você não vai ser aprovado só com direito, não. Você vai ter que estudar português, matemática, informática, sei lá, dependendo do concurso que você está fazendo. Mas como o objetivo de hoje é estudar direito penal para a Polícia Militar do Estado da Paraíba, então segue a dica de direito penal para o Estado da Paraíba. Cada concurso tem sua característica. Escuta o que eu estou falando e vai fazer a prova e tu vai tirar 10 em direito penal. Vai lá no slide para a gente ver onde a gente está. A gente estudou fato típico e eu falei para vocês sobre conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Falei bem rápido, certo? Depois eu disse a vocês que todo fato típico presume-se ilícito. Então, há uma presunção de ilicitude. A palavra ilicitude também pode vir como antijuridicidade, dá no mesmo. Então anota aí: ilicitude, antijurídico, ilícito, antijurídico, ilicitude, antijuridicidade. Está falando a mesma coisa, só mudou a palavra, beleza? Toda conduta típica presume-se ilícita, mas eu posso provar que agi amparado em uma excludente de ilicitude. E o que seria uma excludente de ilicitude? É alguma coisa que vai excluir a ilicitude. Ou seja, não há uma presunção de ilicitude, né? Fato típico presume-se ilícito, mas eu posso excluir essa ilicitude. Por isso que o nome é excludentes de ilicitude. Então não se apavore com esses nomes que o direito traz, porque basta você raciocinar. Direito é raciocínio. Direito é você entender as palavras no português. Excludente é porque exclui alguma coisa. Então vai lá, ó. Excludentes de ilicitudes genéricas. São 4. E vocês têm que saber as 4. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Essas 4 excludentes de ilicitudes genéricas, elas são genéricas porque elas podem ser aplicadas em qualquer crime. Roubo, homicídio. A maioria dos exemplos que a gente dá é com homicídio, porque as questões também trazem o homicídio com muita frequência. Mas você pode utilizar isso no roubo, por exemplo, no crime de furto, em qualquer outro crime, entenderam? Então preste atenção, os exemplos vão vir com homicídio, porque é o que cai nas questões. Mas elas são chamadas de genéricas porque pode ser aplicada em qualquer crime. Legítima defesa, que é a primeira aí da planilha da gente. A legítima defesa é quando você age para repelir uma injusta agressão que está acontecendo naquele momento contra você ou contra terceiros. Porque você pode agir em favor de um direito seu, ou seja, de uma proteção de um bem jurídico seu, por exemplo, sua vida, sua integridade física, mas você também pode agir para proteger um bem jurídico de terceiro. Por exemplo, eu presencio um assalto e eu tenho como reagir. Eu vou e dou um tiro na pessoa que está assaltando a outra. Dou um tiro nela porque ela estava com um revólver ameaçando a outra e disse que ia matar. E eu, para proteger a vida da pessoa que está sendo assaltada, eu repeli uma injusta agressão atual contra uma terceira pessoa. Eu agi em legítima defesa, mas em favor
de terceiros, que foi a pessoa que estava sendo assaltada. Então preste atenção, ó. Na legítima defesa, o perigo pode ser atual ou iminente. Nesse caso, o cara com um revólver na cabeça da vítima, bora, me dê o celular e a carteira, senão eu vou estourar a sua cabeça. O perigo era atual ou iminente? Era atual. Agora vem um exemplo de perigo iminente. O perigo iminente, ó. O cara disse que ia me matar. Ele disse, onde eu lhe ver, eu vou lhe matar. Aí eu fiquei sabendo que ele comprou uma arma. De repente, eu me deparo com ele no meio da rua e ele coloca a mão na cintura. Colocar a mão na cintura é um perigo atual ou é iminente? Ele está prestes a começar uma agressão injusta contra mim. Nesse caso é iminente. Eu já posso agir contra ele? Na legítima defesa eu posso. Então, se liga, na legítima defesa tem que existir uma injusta agressão e essa agressão tem que ser atual ou iminente. Iminente é que está prestes a acontecer, tranquilo? E eu devo usar dos meios moderados para repelir aquela injusta agressão. Por exemplo, o cara vem me ameaçando com um pedaço de pau. Aí eu pego um fuzil e dou 20 tiros nele, nesse camarada. Eu excedi, meu amigo. Eu não necessitava de um fuzil para atirar nele. Eu não precisava dar 20 tiros numa situação dessa, onde o cara me ameaçou com um pedaço de pau. Então, tem que ser perigo atual ou iminente. Tem que haver uma injusta agressão e repelir com os meios necessários e moderados. Beleza? Porque o excesso, em qualquer dessas excludentes de ilicitude, o excesso vai ser punível. Você vai responder, meu amigo. Um promotor de justiça do estado de São Paulo, salvo engano, acho que foi ano passado essa situação, parou no sinal de trânsito, 2 caras numa moto bateram com um revólver assim, ó, no vidro do carro dele. Bora, abre, é um assalto. Ele pegou a pistola dele e atirou no cara. Quando ele atirou no cara, no bandido, o bandido caiu e o revólver do bandido caiu longe dele. Inclusive ele botou a mão na cabeça e disse que não ia mais reagir, que não ia mais fazer nada. Só que o promotor desceu do carro e deu mais uns 5 disparos. O que aconteceu? A agressão injusta tinha cessado, sim ou não? No momento que o bandido caiu da moto e a arma dele caiu longe e ele levantou a mão e disse que não ia mais reagir, acabou a agressão injusta. O promotor de justiça foi e continuou atirando nele. Então o promotor de justiça respondeu por homicídio. Porque a legítima defesa ela dura até enquanto durar a agressão injusta. Tranquilo? Então respondam com a razão. Não respondam com o coração. Porque as questões deixam você até indignado. Puta que pariu, o bandido tem que morrer mesmo. Mas não é assim não, meu amigo. Você está estudando a lei. E você vai responder na sua prova de acordo com o que a lei fala e não de acordo com o que você queria que a lei falasse, beleza? Eu estou ensinando a vocês passarem em concurso. Quer criticar, critique, mas na prova responda do jeito que eu estou falando, beleza? Então bora lá, próximo é excludente de ilicitude. Lembrando que isso aqui é uma revisão rápida, nós não vamos nos aprofundar nesses assuntos, senão eu vou passar o dia todinho gravando vídeo aula para vocês. Estado de necessidade. No estado de necessidade, que é a segunda excludente de ilicitude aí na planilha da gente, o que é que acontece? Você, para salvar um bem jurídico de igual valor ou de maior valor, esse é o principal detalhe. Você vai salvar um bem jurídico de igual valor ou de maior valor. Você vai sacrificar o bem jurídico de outra pessoa que seja de igual valor ou de menor valor. Entenderam? O bem salvo tem que ser de igual ou maior valor. O bem sacrificado tem que ser de igual ou de menor valor, para poder você agir em estado de necessidade. Tranquilo? No estado de necessidade, cuidado, que o perigo tem que ser atual. No estado de necessidade não tem esse negócio de perigo iminente, não. Ou o perigo é atual ou o perigo não existe. Diferente da legítima defesa. Então cuidado, as questões vão querer te enrolar nisso aí. Preste atenção no exemplo. O barco está afundando
Tá eu e outra pessoa dentro do barco. E quando eu corro atrás dos coletes salva-vida, só tem um colete para 2 pessoas. Eu desesperado porque eu não sei nadar, a outra pessoa também não sabe nadar, a gente está longe da margem. O que é que eu faço? Mato ela, pego o colete e salvo minha vida. Foi o que aconteceu. Eu sacrifiquei a vida de uma pessoa para salvar a minha vida. Bens jurídicos de igual valor. O bem que eu salvei é de igual valor em relação ao bem que eu sacrifiquei. Eu agi em estado de necessidade, beleza? Percebam que no estado de necessidade não há uma agressão injusta. Estava eu e ele se afogando. Então, ele não agiu contra mim, nem eu contra ele. Porque se fosse uma reação a uma agressão injusta, aí estaria amparado pela legítima defesa. Mas nesse caso não, ó, perigo atual, não tinha outro modo de salvar a minha vida, porque eu disse a vocês que nem eu nem ele sabia nadar e a gente estava muito longe da margem. Então era o único jeito que eu tinha de salvar a minha vida. São requisitos do estado de necessidade. E outra, o perigo causado, o barco afundando, não foi causado pela minha pessoa. Porque se eu tivesse causado o perigo, eu não poderia alegar estado de necessidade. Lembram que a gente viu isso? Revisão do que a gente já viu. Por isso que eu não vou me aprofundar. Vai lá na planilha da gente e olha lá qual é o terceiro ou a terceira excludente de ilicitude. Exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito também exclui a ilicitude, certo? O fato é típico, mas ele não é mais ilícito porque eu agi amparado no exercício regular de um direito. Por exemplo, luta de MMA, de boxe, seja lá o que for. Quando eu entro para lutar no boxe e eu dou um soco no meu parceiro, né, no cara que está lutando comigo, quebra o nariz dele, o que foi que aconteceu? Qual é essa tipificação no direito penal? Lesão corporal, sim ou não? Claro, ofender a integridade física ou a saúde de outro. Cometi o fato típico de lesão corporal. Mas quando eu vou analisar a ilicitude, aí eu digo, excluiu a ilicitude porque ele agiu amparado no exercício regular de um direito. É um direito meu lutar e é um direito dele lutar. E eu agi regularmente, presta atenção, o nome é exercício regular de um direito. Eu agi dentro das regras da luta. Dei um soco nele, quebrei o nariz dele. Então eu estou exercendo o meu direito regularmente. Agora, se eu descumprir uma regra da luta, por exemplo, no boxe não pode ter golpe baixo, não pode usar os pés, por exemplo. Eu estou supondo, eu não sei de regra de luta não. Mas, por exemplo, não pode usar os pés. Aí eu na luta, o cara dá um vacilo, eu dou um chute nele, quebro o maxilar dele. Aí, meu amigo, eu vou responder por lesão corporal. Por quê? Porque não é mais exercício regular de um direito. O exercício agora está irregular, porque eu descumpri uma regra do jogo. Entenderam? Quarta excludente de ilicitude aí da nossa planilha. O que é que diz? Estrito cumprimento de um dever legal. Meu irmão, é como eu te disse, vê. O direito é lógica e é a interpretação das palavras. Quando você vê estrito cumprimento de um dever legal, você olha quem não é da área do direito e diz, pelo amor de Deus, o que significa isso? Estrito cumprimento de um dever legal. Meu irmão, está dizendo que tu cumpriu estritamente o que está na lei como dever teu. Somente. É um dever previsto na lei, porque está dizendo dever legal, e você cumpriu ele estritamente. Então bora lá. Exemplo. Qual é o exemplo de estrito cumprimento de dever legal? Existem vários, mas eu vou dar um. Por exemplo, a polícia tem o dever de prender em flagrante. E a Polícia Civil, ela cumpre mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, que são ordens judiciais, certo? O delegado vai lá, pede ao juiz para
cumprir uma ordem de busca e apreensão. Quero ir na casa de um investigado e recolher o computador dele, por exemplo. Aí o juiz vai lá e diz, toma, está autorizado. Eu vou lá cumprir a ordem. Bato na porta dele, digo, eu vim cumprir uma ordem judicial, vou ter que entrar na sua casa e pegar seu computador. Aí ele diz, aqui ninguém entra, fecha a porta. O que é que tem dizendo na lei, lá no Código de Processo Penal? Tem dizendo que se houver resistência, o policial deve arrombar a porta e cumprir o mandado de prisão à força, ou o mandado de busca e apreensão, como é o exemplo da gente. Então, eu vou arrombar a porta do cara. Eu, autoridade policial, quando eu arrombo a porta de alguém, qual é o crime que eu cometo? O fato típico, na verdade. O fato típico que eu cometo é abuso de autoridade, certo? Mas o fato é típico, mas não é ilícito. Por quê? Eu agi amparado em uma das excludentes de ilicitude. Estrito cumprimento de um dever legal. Eu cumpri estritamente o meu dever que está previsto na lei. Arrombei porque a lei está mandando eu arrombar, então é um dever meu. Entenderam? Esse é o estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? Então, são 4 as excludentes de ilicitude. Tá aí as 4 para vocês. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Vai cair na tua prova. Tranquilo? Só que eu disse a vocês que o Brasil adotou a teoria tripartida do crime, não foi isso? E essa teoria tripartida, ela parte o crime em 3 pedaços. A gente já estudou 2 pedaços, que foi fato típico e o fato ilícito. Agora a gente vai estudar a culpabilidade, porque toda conduta para ser crime, ela tem que ser típica, ilícita e culpável. Beleza? A gente viu que o fato típico é o fato descrito na lei como crime e tem que ter aqueles 4 elementos: conduta, resultado natural, legítimo, nexo causal e tipicidade. A gente viu também que o fato típico presume-se ilícito. Então todo fato típico em regra é ilícito. Ele deixa de ser ilícito quando eu agir amparado em uma das excludentes de ilicitude, que são quais? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito. Se eu agir amparado em qualquer uma dessas, o fato não é ilícito. Mas se eu não agir amparado em nenhuma dessas, então o fato é típico e é ilícito. Mas eu ainda tenho que analisar o quê? A culpabilidade. Tranquilo? Aí a gente entra agora na culpabilidade. Olha lá a tabela da gente e presta atenção. Existem 3 elementos da culpabilidade. Tem que estar presente os 3. Os 3 têm que estar presente para poder eu dizer que há culpabilidade. Então, o minimônico que a gente desenrolou na aula foi aquele IMPOEX, que é a abreviação de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Lembram disso? IMPOEX, tá aí. São elementos da culpabilidade: imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Tranquilo? Você tem que saber esses 3 elementos. Porque, por exemplo, tem questão besta que diz assim: o dolo e a culpa são elementos da culpabilidade. Tá certo? Tá não, meu amigo, porque o dolo e a culpa a gente viu dentro do fato típico, que está dentro da conduta. Consciência, né? A conduta é uma ação ou omissão humana, voluntária, consciente e dirigida a uma finalidade. Por isso, consciente tem que ser com dolo ou no mínimo culpa. Dolo e culpa estão dentro da conduta e a conduta está dentro do fato típico. Tem nada a ver com a culpabilidade. Os elementos da culpabilidade são IMPOEX, que eu já falei para vocês e está aí na planilha. Mas bora falar um pouquinho de cada um deles. Vê, o primeiro, imputabilidade penal. A imputabilidade é quando a pessoa tem condições de cumprir uma pena. Ela tem condições de entender ou não o caráter ilícito do fato. Quando eu digo que uma pessoa é imputável, é porque ela tem condições de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, respeitar a lei. Então eu chamo ele de imputável, certo? Imputável é a pessoa que sabe o que está fazendo,
tem condições de fazer diferente, mas ele quer cometer o crime e acabou. Então ele faz errado porque ele quer. Mas algumas pessoas são inimputáveis. E quando eu falo inimputável, é uma pessoa que não tem consciência do que está fazendo. Tranquilo? Por exemplo, um doido, uma pessoa que é doida e está naquele momento de doideira mesmo, que não tomou seu remédio e que não sabe mais o que está fazendo. Essa pessoa, biologicamente, ela tem uma doença, certo? O desenvolvimento mental incompleto. Alguma doença ela tem mental que tornou ela doida. E ainda tem o critério psicológico, porque naquele momento ela não tem condições de entender o caráter ilícito do que ela está fazendo. Ela não tem condições de dizer que isso aqui é crime. Não tem. Por quê? Porque ela está sem consciência praticamente. Então essa pessoa ela é inimputável. Ela não pode responder por nenhuma pena. Ela comete uma conduta típica e ilícita, mas ela não é culpável. Então ela é isenta de pena. Essa pessoa é isenta de pena. Tranquilo? O Brasil adotou para a imputabilidade penal, o Brasil adotou o critério biopsicológico. Ou seja, não basta ele ser doido, que é a parte biológica, não é? Uma doença é uma parte biológica. Ele tem que ser doido e no momento que ele cometeu o crime, ele tem que estar inconsciente, ele tem que ser incapaz de entender o que ele está fazendo. Aí eu junto o critério biológico, que é a doença, mais o critério psicológico, os dois juntos, aí é que causa a inimputabilidade. É quando eu vou dizer que ele é inimputável. Então ele é isento de pena. Apesar de ter cometido uma conduta típica e ilícita, ele não vai responder pelo crime porque ele é inimputável. Tranquilo? Agora, em regra, o Brasil adotou o critério biopsicológico, os dois. Tem que ter os dois juntos. Mas existe uma exceção, apenas uma, e pode cair na tua prova. É um caso que o Brasil adotou a teoria biológica, puramente biológica. É um menor de idade, pô. O cara tem 17 anos e meio, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele é inimputável. Ele não pode responder por crime, porque ele não entende o caráter ilícito do que ele está fazendo. Isso é o direito que diz. Pode se revoltar, pode jogar uma pedra aí na tela do seu computador. Problema seu. Mas na prova você vai ter que dizer que o menor de idade não tem condições de entender o caráter ilícito do que está fazendo. Então ele matou a mãe dele, o bichinho. Ele não sabia que o que ele estava fazendo era crime, porque ele é menor de idade. E o Brasil adotou a teoria biológica. Eu não preciso provar que ele é menor e que naquele momento ele não tem condições de entender o caráter ilícito do fato. Eu não preciso, porque isso seria a regra, biológico mais psicológico. Mas para o menor de idade, o Brasil não adotou a teoria biopsicológica, adotou a teoria biológica. Basta ser de menor, ele já não responde. Ele é isento de pena. Ele pode matar a mãe, o avô, estuprar a avó dele. O que ele quiser fazer, ele pode fazer, porque ele é isento de pena, porque ele não tem condições de entender o caráter ilícito do fato. Os bichinhos, menor de idade, meu amigo, eles não têm condições, eles não entendem o que estão fazendo. Estou dizendo que está na lei, beleza? Marque na prova que está na lei. Se revolte, jogue pedra, quebre seu computador, problema seu. Mas na hora da prova, critério biológico. Tranquilo? Beleza, pula a imputabilidade, que eu já peguei aqui, com esse negócio de menor. Estou brincando, mas vai lá no segundo elemento da culpabilidade, ó, potencial consciência da ilicitude. O potencial consciência da ilicitude varia de pessoas para pessoas e de crime para crime. Porque é o seguinte, eu vou analisar as características pessoais de cada um e saber se ele tem potencial de conhecer que o que ele está fazendo é crime, de saber que aquilo que ele está fazendo é crime. Isso se chama potencial consciência da ilicitude. Ilicitude é uma coisa ilícita contra a lei, antijurídica. Exemplo, quem nunca achou alguma coisa e guardou para você? Por exemplo, um relógio. Achei um relógio no meio da rua
Achado não é roubado, sim ou não? Não, negativo. Achado, se você achar e levar para casa e passar mais de 15 dias com esse relógio, você cometeu o crime de apropriação de coisa achada. É, você se apropriou de uma coisa que você achou. Você sabia que não era sua. Ah, mas não tem como saber de quem é um relógio. Se fosse um celular, eu ligava para alguém lá da agenda e tal. Se não tem como saber, você deve procurar uma autoridade responsável. Vai na delegacia e diz: ó, achei esse relógio, acho que alguém perdeu, veja aí se vocês encontram. Mas você tem que se livrar daquilo, porque senão você comete o crime de apropriação de coisa achada. É crime. Mas tem gente que não sabe que isso é crime e não tem potencial consciência de saber que aquilo é crime. Por exemplo, se fui eu que achei um relógio, ou se foi você que estuda para concurso público, beleza, você pode até dizer: ah, eu não sabia que era crime não, eu nunca li esse artigo no Código Penal. Tranquilo, você não leu, você não sabia, mas você tinha potencial consciência de saber que aquilo era crime? Tinha, negão, porque tu tem acesso à internet, tu estuda para concurso, tu tem um celular que, se tu quiser, tu baixa o Código Penal na hora que tu quiser, tu assiste televisão. Então tu tem potencial consciência. Tu pode não saber naquele momento, mas tu tem potencial consciência da ilicitude. Agora pega aquele camarada, um agricultor lá de um interiorzão, que vive lá no roçado dele, ó, não escuta rádio, não gosta de televisão, internet, ele não sabe nem o que é. Aquele cara, por isso que eu disse, varia de pessoa para pessoa. Eu tenho que analisar as características pessoais de cada um. Esse agricultor bruto lá do sítio, que não sabe de nada, nem se interessa em nada, televisão, internet, eu quero saber não, quero plantar meu feijãozinho, colher e comer. Ele acha um relógio e não devolve. Ele tem potencial consciência de saber que aquilo ali não é crime, que aquilo ali é um crime? Ele não tem, velho. Então, se ele não tem potencial consciência da ilicitude, falta um elemento da culpabilidade. Eu não posso dizer que existe culpabilidade nesse fato, e ele é isento de pena. O agricultor vai ser isento de pena, porque ele não podia saber, ele não tinha potencial consciência de saber que aquilo era crime. Mas também varia de crime para crime, lembra que eu falei? Por exemplo, um agricultor desse vai e mata uma pessoa. Ele sabia que aquilo ali era crime? Claro, meu amigo, homicídio todo mundo sabe que é crime. Roubar todo mundo sabe que é crime. Furtar todo mundo sabe. Entenderam? Varia de crime para crime, de pessoa para pessoa. Mas tem que ter o potencial consciência de ilicitude. Se não tiver, não há culpabilidade. Tranquilo? E o que exclui o potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição, que é também chamado de erro sobre a ilicitude do fato. É justamente isso. Eu vou agir pensando que aquilo ali não é crime. Eu ajo naturalmente. Encontrei um relógio, levei para mim. Eu não achei? Achado não é roubado. Mas fora isso, você tem que perguntar. Sim, beleza, esse cara não sabia que era crime. Mas ele poderia saber? Poderia, pô. O cara estuda para concurso, o cara é formado em direito, o cara... Ainda que ele diga que não saiba, mas ele poderia saber. Beleza. Vai lá no terceiro elemento da culpabilidade para a gente fechar a revisão de direito penal. Exigibilidade de conduta diversa. Vê só, o que significa exigibilidade de conduta diversa? Mais uma vez, eu peço a vocês que não tentem decorar essas frases que eu falo, que existem. Tente entender. Exigibilidade de conduta diversa. Que bexiga é isso? É quando a lei pode exigir de você uma conduta diferente da que você realizou. Não ficou mais tranquilo agora? A lei vai exigir de você uma conduta diferente da que você praticou. Por isso que o nome é exigibilidade de conduta diversa. Eu vou exigir de você uma conduta diferente. Tranquilo? O que é que exclui a exigibilidade de conduta diversa? Por exemplo, ordem de superior hierárquico, e essa ordem é manifestamente legal. Aí, vamos para o exemplo. Eu vou cumprir um mandado de prisão. Bato na porta, ninguém abre, está todo mundo se escondendo. O que é que a lei diz? Arromba essa danada dessa porta, entra lá e prende o cara. Quando eu meto o pé na porta,
o meu delegado, que é o meu superior hierárquico, tá em cima do muro olhando, certo? Quando eu arrombo a porta, o delegado diz: atira, atira que ele tá armado. Eu, pá, atirei e matei o cara. Quando eu vou lá olhar, o cara não tá armado. Ele tava com uma vassoura varrendo a varanda dele. Só que eu obedeci uma ordem de um superior meu hierárquico. E naquele momento, para mim, aquela ordem era legal. Ou tu acha que eu ia abrir a porta e perguntar a ele: opa, seu bandido, o senhor está armado realmente? Não, negão, é bala. Eu estava ali em legítima defesa. No momento que o delegado disse: atira que ele está armado, ele vai atirar na gente. Eu, pá, pá, pá. Matei o cara. A conduta foi típica, porque está escrito lá: matar alguém, certo? Eu não agi em legítima defesa, porque não existia perigo atual nem iminente. O cara com cabo de vassoura na mão, com a vassoura varrendo, não é um perigo atual ou iminente, tranquilo? Então a conduta foi típica e foi ilícita. Mas quando eu vou analisar a culpabilidade, aí eu vou para o primeiro elemento, imputabilidade. Eu tenho imputabilidade, porque eu nem sou doido, nem sou menor de idade. Pelo menos eu acho que não sou doido não, ainda não me disseram isso não. Potencial consciência da ilicitude. Eu tinha condições de saber que matar alguém era crime. Beleza. Mas eu vou analisar exigibilidade de conduta diversa. Naquele momento, o direito poderia exigir de mim uma conduta diferente. Por exemplo, o direito poderia chegar para mim e dizer: meu amigo, o certo era você perguntar ao bandido se realmente ele estava armado. Fazer uma perícia na arma para ver se a arma era de verdade. Para depois atirar. Existe isso, meu amigo? Não. Naquela situação que eu estava, não tinha outra conduta a se realizar. Eu tinha que atirar e ponto final. Então o direito não pode exigir uma conduta diferente. Por isso que faltou o terceiro elemento da culpabilidade, que é justamente o quê? Exigibilidade de conduta diversa. Tranquilo? Ordem do superior hierárquico, manifestamente legal, né? Porque naquela hora eu pensei que era legal. Ela exclui a culpabilidade por falta de exigibilidade de conduta diversa. Entenderam, companheiros? Então, beleza, veja. A gente vai encerrar por aqui a revisão de direito penal. Como eu disse a vocês, é uma revisão. A gente não pode se aprofundar muito, porque senão vai ficar muito longo. E o objetivo daqui é apenas relembrar alguns pontos que a gente viu na sala, alguns pontos importantes que a gente viu em sala de aula. Para quem estudou comigo, né? Claro. Para quem não estudou, dá para aprender alguma coisinha. Mas beleza. Então vê, curte esse vídeo, envia, compartilha com teus colegas, pede para eles se inscreverem aí no canal, porque se começar a se inscrever mais gente, aí eu vou começar a gravar um vídeo toda semana e eu tenho certeza que vai ajudar vocês, beleza? Desejo a todos que vão fazer a PM Paraíba uma boa sorte. Eu vou estar lá. Vou tentar alugar um local, estou entrando em contato aqui com algumas pessoas para ver se eu alugo um local lá para a gente fazer uma revisão de véspera. No sábado à noite ou no final da tarde, a gente tentar fazer uma revisão. Aí eu gravo um vídeo aqui e aviso a vocês onde vai ser e se realmente vai ser, né? Ainda não tem nada certo. Mas tranquilo. Quando for daqui para amanhã, eu vou gravar uma de revisão de processo penal. Foi o que eu prometi para vocês. Tranquilo? Boa sorte a todos, fiquem com Deus.